Boas, o meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Hoje o tema é sério e para provar que o título que eu dei não é clickbait, vou-vos só mostrar que não estou a brincar. Só para vocês verem, entretanto eu já vos falo um bocadinho. Já me viram nu. Pronto, malta. A partir de uma certa idade, eu estou a entrar nos 50 anos e todos vocês, de certeza, já tiveram aquela dor no peito. Que dizem, estou com uma dor no coração tremenda. E provavelmente os vossos pais devem ter dito, não ligues, isso são gases. Só que não. Eu começou-me a dar, só para vos dizer, estou quase a chegar aos 50 anos, ainda não cheguei, mas brevemente chegarei, será este ano, e comecei a ter alguns sintomas estranhos, nomeadamente uns apertos no coração. E como vocês sabem, a alimentação que eu tenho e a vida que eu tenho não é propriamente das mais saudáveis. Fui ao médico de família, atendido logo rapidamente e derivado das dores que eu tinha, fizemos eu tinha aqui uma cábula aqui em frente porque já fiz alguma parte dos tratamentos e este vídeo vai ser dividido em vários dias de gravação, consoante os resultados dos exames vão saindo, porque posso ter aqui um problema sério que ainda não sei concretamente o que é que tenho. Já sei algumas coisas que não tenho, porque inicialmente fui ao médico de família, não é? Com uns sintomas de dor no peito, falta de ar, cansaço, tonturas, enjoos, e foi logo marcado o exame aos pulmões e exame ao coração. O exame aos pulmões foi uma espirometria, que mede o volume de ar inspirado e expirado, que é uma cena com umas bolinhas e tal, e assim ainda não fiz, estou a aguardar, porque é pelo Sistema Nacional de Saúde, não é? E fiz uma radiografia ao tórax, que as imagens, agora é a parte técnica da coisa, não se encontram imagens de derrame pleural e a silhueta tem configurações e dimensões normais. Isso quer dizer o quê? Que os meus pulmões estão impecáveis e quando eu for fazer a espirometria também não vão detectar nada. Ou seja, não é nada dos pulmões, não tenho nenhum tipo de cancro nos pulmões, não estou a morrer por aí. Ou seja, a fadiga será por outra coisa qualquer. Os exames ao coração, o que é que eu fiz ao coração? Ao coração já fiz um eletrocardiograma em que deu uma bradicardia sinusal, uma extrasístole ventricular e bloqueio completo do ramo direito. Ah, pois é! E vocês estão desse lado, que eu sei que deve haver malta aí, médicos, enfermeiros e cenas, vão dizer logo, este gajo está a morrer. E a verdade, o que é que eu fiz? Fui ao Google pesquisar o que é que eram estas coisas, porque a médica da família recebeu o resultado do eletrocardiograma e não ligou muito. Pronto, entretanto eu fui ver o que é que era uma bradicardia, é isso, bradicardia, digam lá, bradicardia, é isso, pronto. Isto é quando o coração bate menos de 60 vezes por minuto, ou seja, eu, apesar de ser uma pessoa estressada, o exame deu que o coração batia muito. Isto quer dizer o quê? Que uma pessoa pode sofrer de morte súbita porque o coração eventualmente poderá deixar de trabalhar, de bater. E isto, os sintomas desta bradicardia eram os que eu sentia: cansaço, fraqueza, tonturas, falta de ar, pele fria não, mal-estar, dor no peito, poderia ser isso. E esta bradicardia não é sinal de doença, pode ocorrer também em atletas de alta competição, que é o meu caso. As extrasístoles são batimentos extras entre os batimentos normais, não é? Nós estamos entre um batimento normal e a seguir outro e de repente ali no meio aparece uma cena maluca, pronto, que pode ser derivado de esforço físico, de cenas, de coisas que ninguém percebe e eu não percebo. E depois foi detectado também um bloqueio do ramo direito, que dizem eles que era pior se fosse um bloqueio do ramo esquerdo.
Eles dizem que o bloqueio do ramo direito não é muito grave, não é grave em si, que diz aqui que pode aparecer em pessoas saudáveis, que não é o meu caso, mas porque eu poderia ser saudável e ter esta cena, não é mesmo? Mas diz aqui, no entanto, pode ser indicativo de uma lesão significativa do coração, motivado, por exemplo, um ataque cardíaco anterior. E pronto, e para um gajo respirar, diz aqui, mas não se preocupe porque o bloqueio do ramo esquerdo tende a ser mais grave. Eu leio isto e mandei para a médica de família e ela não me disse nada, pronto. E depois eu tinha uma consulta normal que já estava marcada para os exames normais, tirar sangue, aquela atrapalhada toda. E fui lá e ela disse, então, como é que estamos? Eu, estou igual, tenho na mesma o aperto aqui no peito, dói-me, se é aquela dor, dói-me, eu baixando, umas vezes dói, e ela disse-me, olha, tem que ver se é que quando está a comer, se é quando está a fazer esforço, tentar registar, só que eu tentei fazer e não consigo registar, dói-me em qualquer altura, vai-me doendo, só que não é aquela dor que me atire para o chão, cheio de dores em agonia, vai doendo, se calhar a minha mãe tem razão, são gases, não sei, pronto. Moral da história, estamos velhos. A médica marcou-me uma prova de esforço e o registro em Holter, que eu vou já explicar o que é. Já fui fazer precisamente agora de manhã a prova de esforço numa passadeira durante alguns minutos em que aquilo vai mudando de velocidade e vai mudando a inclinação do tapete. De 3 em 3 minutos vai sempre até nós levarmos ao limite do esforço. Foi detectado na mesma o bloqueio do ramo direito, que eu vi a médica a escrever. Mas aqui diz é pior, é mais grave se for do lado esquerdo, por isso estou tranquilo da vida, ou não. E isto que eu tenho aqui é um Holter que me vai medir meus batimentos cardíacos hoje ao longo do dia. Deixa-me tapar aqui os bicos das mamas, que é para isto não ser bloqueado no YouTube. Pronto, vou estar assim. Digam lá, que a renda não me fica bem. Vou fazer este exame para ver se é conclusivo ou não. O que me chateia no meio desta história toda é que um gajo faz os exames e chega ao fim, um gajo não tem nada, está saudável, mas tem dores e ninguém sabe o que é. Por isso, isto é só aqui uma chega, um início do vídeo, e depois vou dar continuação à medida que for sabendo os resultados, porque eu ando muito, bicicleta para um lado, moto para o outro, jantaradas, copos e tudo, e não fumo. Aliás, deixei de fumar, engordei um bocado, não é que seja muito grave, porque eu tenho 1,94 m e peso 93 kg, só que o problema é que com a idade é onde é que estão esses quilos. Geralmente os homens, a gordura visceral é à volta do abdômen, a barriga, é também chamada bolsa, e nas mulheres vai para o rabo e para as pernas, não é? E com a idade cada vez é mais difícil a pessoa perder peso e geralmente a gordura localizada pior é, porque um homem pode começar a ficar magro e a última coisa a perder garantidamente será a barriga. A mesma coisa com as mulheres, que é aquela celulite no rabo, também é muito difícil, tem que ser uma cena. Já dizia um amigo meu que treina a sério, em que diz que a malta aí que treina, que me dei a opinião, que 90% é alimentação e 10% é treino, por isso, basicamente é o que nós comemos, é aquilo que nós somos. Por isso, brevemente voltarei outra vez aqui ao vídeo, porque quero fazer um vídeo só para vocês acompanharem a minha saúde e eventualmente até pode ser alguma coisa que vocês sintam, porque eu tenho amigos meus muitas vezes que se queixam de pressão e tal, e mal-estar no braço, que dá a sensação que é um ataque cardíaco, se vocês passarem pelo mesmo, já sabem. E o Dr. Google, não vejam, porque começou a ficar logo assustado e eu já tratei de comprar caixão e comprar tudo. Voltamos daqui, para vocês serão uns segundos, mas para mim serão uns dias ou uns meses que vou estar à espera de algum resultado, se é que isto se vai traduzir em algum resultado. Por isso, até já. Já recebi o relatório da prova de esforço, que resumidamente é tudo sem alterações de ritmo, sem alterações adicionais, prova de esforço máxima assintomática, sem alterações, boa capacidade funcional. Ou seja, a prova de esforço que eu fiz, que já descrevi anteriormente como é que era feita, não detectou nada e estou pronto para a guerra. Recebi também o resultado do Holter, que vocês viram, com aquelas coisas todas no peito, que a conclusão do Holter, que é a medição cardíaca durante 24 horas, diz ritmo sinusal durante todo o registro, ausência de atividade ectópica ventricular, atividade ectópica supraventricular muito frequente, isolada. Foi referida
sintomatologia registrantes à atividade ectópica supraventricular. Ou seja, eu li isto e pensei, bem, está tudo ok. Ainda peguei neste t-shirt de conclusão, meti no chat GPT, que é o meu médico particular, e pronto, e o que tinham lá, o que veio lá eram cenas completamente normais. E o que é que acontece? Eu guardei isto, mas pronto, esqueci. Peguei nos exames que recebi, não é? Porque estes são feitos no privado, enviei para a médica de família e ela tem uns X dias para ver os exames. Moral da história, mal viu os exames, ligou-me. Ligou-me e eu. Ui. E ligou-me e disse-me que não estava muito satisfeita com os resultados que tinha visto, porque havia aqui uma medição, ou seja, uma alteração no batimento cardíaco que era constante, que foi detectado durante as 24 horas, foi detectado, eu não sei se isso se chama uma arritmia ou o quê, ou seja, eu nem sequer sei se é um batimento extra, ou seja, o nosso coração bate e por cima, para a parte superior do coração, há outro batimento. Julgo que será isto. O que é que eu estou à espera? Estou à espera da consulta do cardiologista. Já tentei o privado, mas os cardiologistas que me indicaram têm lista de espera, tenho que aguardar um bocado para conseguir falar com eles. Entretanto, a médica receitou-me esta coisa, que é para regular o batimento cardíaco. Ele ou acelera ou relaxa mais o coração consoante o problema de saúde que a gente tem. Pronto, ou seja, eu estou a ser medicado. Espero eu que a médica de família se tenha informado por um cardiologista o que é que me devia dar até à consulta de cardiologia. Por isso estamos assim, ou seja, finalmente descobri o que é que tinha, que era derivado mesmo do coração. Se tenho este problema há muito tempo ou não, não faço ideia. Mas o que é certo é que eu tenho andado já há muito tempo que ando, vocês veem pela minha maneira de falar que sou muito acelerado, e eu não sei se isto já vem há muito tempo ou não, este problema. O que é certo é que com algum esforço, fico enjoado, fico cansado, mas o enjoo é o sintoma mais pertinente, porque nunca tive o aperto com esforço, com corrida, ginásio, não, mas fico cansado, fico enjoado com o esforço, mas já vi que não é com muito esforço, porque geralmente a pessoa quando pega muitos pesos, em muito peso, muitas vezes até tem quebras de tensão e acaba por desmaiar, mas não é esse o facto. A cena é que fico mesmo enjoado, mal disposto, e estamos assim, estou a aguardar pela consulta da cardiologia. Entretanto vou-vos mantendo informado da situação. Li por aí nas redes sociais, já não me recordo aonde, que um homem tem duas vidas, e a segunda vida começa quando nos apercebemos que só temos uma. Tirem as conclusões que quiserem. Já passaram mais uns tempos e, entretanto, como eu vos tinha dito anteriormente, a médica de família solicitou uma consulta de cardiologia ao Hospital Pedro Spano, que foi recusada, ou seja, dizia que os dados apresentados não justificava uma consulta no Sistema Nacional de Saúde para continuar a medicação, evitar esforços, evitar uma série de coisas que me pudesse perturbar o ritmo cardíaco. Ou seja, basicamente fiquei na mesma, fiquei a tomar a medicação, ou seja, estou a tomar a medicação que já vos mostrei aí anteriormente, basicamente continuo na mesma. O que é que eu vou fazer? Vou recorrer ao privado, porque não há grande hipótese de ir por um lado, terei que ir por outro. Por isso, vou terminar por aqui, vou-me mantendo ao corrente. Isto tudo para vos dizer o quê? Que vou abrandar um bocadinho a minha vida nas redes sociais, porque, como vocês sabem, eu faço arquitetura e tenho o calendário bastante cheio e ao longo do dia tenho muita coisa para fazer, e o YouTube e as redes sociais acabam por ser um segundo emprego para mim, e depois tenho mais família, tenho mais motas, tenho mais uma série de coisas e fico com pouco tempo de descanso. E o que é que eu vou fazer? Vou abrandar um bocadinho a minha vida nas redes sociais, tentar fazer com que isto não afete muito os meus batimentos cardíacos, e é isso, não vos vou deixar ficar sem conteúdo, porque tenho aí muita coisa ainda para sair, que irá sair, mas abrandarei um bocadinho. Quando vocês virem aí nos vídeos eu vou falar muito rápido e muito estressado, mandem mensagem a dizer olha o coração, mas é isso, malta, não tenho muito mais para vos dizer. Simplesmente uma pessoa chega a uma certa idade e começa a notar que não é imortal e que não vai durar para sempre, e tendo filho
tem que fazer com que dure o mais tempo possível na Terra para estar do lado dele. Por isso, até ao próximo vídeo e façam por ser bons, porque a vida passa num sopro. Até para a semana.